Graças a Deus, Senhor Jesus, amém, irmãos? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, cada oportunidade, amém? Desejo do meu coração estar sempre com vocês, mas nem sempre é possível. E, enfim, a gente não perde muito nosso tempo, para compartilhar aquilo que o Senhor tem queimado no meu coração nesses dias. Muitas coisas que você tem falado, situações de assuntos diferentes, vamos dizer assim, mas existe uma mensagem que vem no meu coração que eu digo que não existe mensagem mais poderosa do que o podcast, não existe mais palavra, não existe uma palavra mais poderosa do que essa. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente prega dentro da vida da igreja é sustentado, não só faz sentido diante de tudo que eu tenho para dizer para os irmãos. Eu creio que se você, por seu coração, você se deixar ser ministrado pelo Senhor, toda a falta de ânimo, todo desânimo, todo medo, toda chateação, todos os possíveis problemas, todos os intensivos, obstáculos que têm se levantado contra você, que têm te impedido de alguma forma a avançar, a fazer a vontade de Deus, a cumprir aquilo que o Senhor te chamou. Em nome de Jesus, essa mensagem ela tem o poder de quebrar todo o jugo na sua vida, de tirar todo esse empensinho no nome de Jesus, amém? Eu preguei essa palavra quinta-feira, chamado para pregar o Evangelho de Barra Mansa, quinta-feira, e eu decidi falar sobre essa mensagem de novo, e creio que vai ser diferente, algumas coisas, possivelmente, vai ser diferente, mas é uma mensagem que ela é muito atual e está presente todos os dias na vida da nossa igreja. A gente precisa se mover através dessa mensagem. A sua atitude de dizimar, de ofertar, de pregar o Evangelho, de servir na vida da igreja, ela é uma resposta quanto à obra da cruz na nossa vida. Então eu queria falar com você nessa noite sobre o poder da mensagem da cruz. Amém? Quando se prega a cruz de Cristo, quando se prega a obra de Jesus, aquilo que Ele fez, todo o seu ministério, porque a cruz não é apenas naquele ato, naquele momento de morte, mas é um caminho que Jesus trilha e que se revela depois da cruz. Quando Jesus ele toma essa atitude, ele trilha esse caminho ele libera um poder na nossa vida, um poder que é liberado na vida da igreja. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Aleluia. Todos acharam? Quem achou de amém? Quem achou de Deus misericórdia? Então aí. Amém? Achou? Quase perdeu a salvação. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, a palavra da cruz para nós que somos salvos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que é poder de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Fala, a palavra da cruz. Fala, a palavra da cruz é poder de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Ele
continua dizendo, mas está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto dos judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Amém? Meu irmão, minha irmã, essa mensagem da cruz, ela é poderosa. E esse poder que é liberado, o apóstolo Paulo, ele fala que enquanto para alguns é loucura, para aqueles que se perdem é loucura, mas para os salvos, para os eleitos de Deus é sabedoria. E aonde o mundo viu a fraqueza de Deus, ali Deus ele mostrou a sua força. Quando você olha para a cruz e você vê Jesus ali pegado nela, a impressão que dá, o discurso, a forma como as pessoas, a perspectiva das pessoas lá fora é de um Deus fraco que morreu. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo lhe disse que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. É mais forte do que os homens, e a loucura de Deus, porque Deus, em todo o seu trono, toda a sua estrutura, Ele deixa tudo e Ele vem habitar entre os homens, Ele se faz homem e Ele trilha um caminho de cruz. Então, aquilo que para o mundo é uma busca o tempo todo pelo trono, pela conquista, por ser o Senhor sobre todas as coisas, você vê um caminho que Jesus de esvaziamento. Então o homem natural ele não entende a loucura. Aquilo que Jesus fez na cruz, o caminho de Jesus é loucura, é fraqueza. Mas para você é força, para você é poder de Deus sendo liberado, para a sua vida é sabedoria da parte de Deus. Porque aonde parecia ser louco, ali o Senhor manifestou grande salvação. E essa cruz é um escândalo, essa mensagem é escandalosa. É algo que nos faz muitas vezes nos perguntar a respeito de situações. Porque é na cruz que nós assistimos o grande espetáculo horrendo de Deus punindo o seu filho. Tem uma frase que eu ouvi Liliana falando em uma das suas mensagens. Ele diz: se você quer saber o quanto que Deus ele odeia o pecado, você precisa olhar para a cruz. É na cruz que Deus ele revela o quanto que ele odeia o pecado, o quanto que ele abomina a prática e a consequência do pecado, porque o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. E você tem que entender, quando você olha para a cruz, Jesus ele morreu na cruz por causa do pecado, por causa do pecado do homem. E foi o meu pecado, foi o seu pecado que matou Jesus. O que matou Jesus foi o pecado. É o pecado que leva à morte. E foi o nosso pecado que levou à morte de Jesus. E ali na cruz, a ira de Deus é
na vida de qualquer pessoa que seja alcançado por Ele, que se entregue a Ele. Então eu quero te falar, meu irmão, que o pecado custa muito caro. Deus, Ele não deixa o pecado impune, Ele exige justiça. E Deus é justo, e como Deus é justo, Ele precisa punir o pecado. Por isso, aqueles que vivem pecando, vivem na prática do pecado, eles são ignorantes. Eles são ignorantes. Ou por desconhecer, ou por desprezar o preço do pecado, porque o pecado tem um preço. E é um preço alto, um preço de morte, um salário de morte. Mas ao mesmo tempo, essa cruz que revela a ira de Deus, que revela o quanto Deus abomina o pecado, é essa mesma cruz que revela o amor de Deus por nós. É essa mesma cruz que nós vemos o quanto que o homem ele foi alvo do amor de Deus. Essa mensagem que faz ter sentido nós nos reunirmos aqui toda semana, seja aqui, ou seja numa célula, seja com os irmãos, mas é essa mensagem, é esse amor de Deus, é a obra de Cristo da cruz, que foi capaz de nos aproximar de Deus e nos aproximar e nos reconciliar uns aos outros. Então, o amor de Deus se revela na cruz. A maior prova do amor de Deus pela vida do homem é aquilo que Jesus fez na cruz. Deus, Ele nos amou de tal maneira, João 3,16 diz que Deus, Ele deu o seu Filho. Jesus, Ele foi uma oferta. Ele foi um cordeiro perfeito, sem defeito, que foi entregue para poder lidar com todas as suas mazelas, para poder lidar com todos os seus pecados, para poder lidar com toda uma estrutura de vida medíocre, para poder tratar com situações dentro de você que você nem imagina que precisam ser tratadas. Esse é o amor de Deus por nós. E quando você recebe essa mensagem da cruz na sua vida, esse poder que é liberado, essa graça que você recebe, é algo que você recebe de uma maneira gratuita, é dom gratuito de Deus. Mas esse dom gratuito de Deus é algo que custou muito caro para Deus. Para você foi de graça, para você não pagou preço nenhum, por isso você não pagou pela sua salvação. Mas Deus, Ele pagou um preço muito caro. O preço que Deus pagou pela minha e pela sua salvação foi a morte do seu Filho Jesus. Aquilo que foi de graça para você custou tudo para Deus. Então, se essa mensagem não nos motiva, se essa mensagem ela não nos livra de uma letargia, de uma paralisia espiritual, de uma vida cristã relapsa, de uma vida cristã morna, não tem nada que se possa fazer por você, porque essa mensagem que nos move é o amor de Deus que nos constrange, diz as Escrituras. Então, meu irmão, eu quero te falar, há um poder que é liberado quando nós pregamos a cruz, quando pregamos o amor de Deus revelado no caminho que Ele trilhou na cruz do Calvário. Existe um poder que é liberado. E aí eu quero te falar que poder esse é liberado. O que Deus faz? O que Deus faz quando você recebe essa mensagem? O que Deus faz quando você acolhe isso no seu coração, essa obra no seu coração? Essa obra que não é uma obra sua, mas foi uma obra de Deus. E aí, em primeiro lugar, eu quero te falar: a cruz é uma obra de substituição. Já viu uma partida de futebol, os irmãos aqui nesse da bola, talvez, eu não sei. Às vezes
você vê durante a partida, sai um jogador e entra outro. E a obra da cruz é justamente isso. Sai você e entra Cristo em campo. Era você atuando, era você tentando dar um jeito, era você tentando se justificar, era você tentando mudar a sua vida, era você tentando consertar as coisas dentro de você. Mas agora chega um momento que não, sai João, sai Maria, deixa Jesus entrar, deixa Jesus arrumar aqui essa cozinha, deixa Jesus fazer essa obra. É Jesus tomando um lugar que era seu. Essa é a obra da cruz. Então, por causa da cruz, você vai ver isso acontecendo o tempo todo. Aquilo que era seu, aquilo que era pertinente a você, Jesus, ele troca de cadeira contigo. Ele toma uma posição para que você possa, usufruir aquilo que Ele é, Ele te dá a condição de você ser. Mas para que você seja, Ele precisa tomar o seu lugar primeiro. Por exemplo, é por causa da cruz, por causa dessa obra, que há um poder liberado para nós nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é escravo. Você lá fora era o filho da perdição, escravo do pecado, servo. Não você conseguia sem condições de se libertar. Alguém precisava pagar um preço para te tirar do cativeiro. E aí, pela cruz, você se torna filho de Deus. Mas como que você se torna filho de Deus? Lá em Atos 3:3, a Bíblia fala o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o servo Jesus. Eu quero te falar, para que você hoje seja chamado filho de Jesus, sendo rei, Jesus sendo Deus, sendo o Senhor dos senhores, Ele precisou assumir uma forma de servo. As coisas não acontecem para acontecer. Por mais que você veja a graça sendo liberada, você precisa entender que há um custo, há um preço que foi pago. Então, para que você pudesse ser filho, Jesus ele precisou se tornar servo. Atos 3:26, a Bíblia diz: tendo Deus ressuscitado quem? O seu servo. Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido que cada um se aparte das suas necessidades. Então Jesus ele se torna servo. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aonde que Jesus se torna um servo? Aonde que Jesus ele serviu a você e serviu a mim? Foi na cruz do Calvário. É ali que Jesus nos serviu. É ali que Jesus nos resgata da condição de pecador. É ali que Jesus nos resgata da condição de servos da ira, de escravos, de filhos da desobediência, e nos torna filhos de Deus. Por isso que João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que: mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então a obra de Jesus ela nos dá esse poder é liberado de você ser chamado, de você se tornar filho de Deus. Agora olha o que diz em Gálatas 3:26. Pois todos os filhos de Deus, mediante, ou seja, você é filho de
Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Então, mediante a Cristo, você se torna filho, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro de Deus. Então eu quero te falar, você só pode ser chamado filho de Deus, porque Jesus ele se fez servo. Porque Jesus ele tomou essa posição no seu lugar. Então você era servo, se tornou filho. Jesus sendo filho de Deus, ele se tornou servo para que você pudesse ser chamado filho no nome de Jesus. Amém? Mas eu quero te falar também, existe um outro poder que a mensagem da cruz ela libera. Dentro do poder da substituição em relação às nossas enfermidades. Você precisa olhar dentro do contexto natural. Toda vez que você vê uma pessoa enriquecendo, é porque alguém está empobrecendo. Entende? Se o rico está ficando mais rico, geralmente é porque o povo está ficando mais pobre. E que eles é transferido. Você não pode ficar imprimindo dinheiro, senão daqui a pouco lasca a economia toda. Entende? Então, há uma troca. Há algo que acontece em tudo na vida. E a obra da cruz não é diferente da nossa vida. Quando você recebe a cura de Jesus na sua vida, é porque ele antes, ele recebeu a sua dor. É porque ele antes, ele recebeu a sua enfermidade. Você recebe a força de Deus, porque ele tomou a sua fraqueza, ele tomou as suas fragilidades, ele tomou o seu sofrimento. O profeta Isaías, ele diz lá em Isaías 53, verso 10, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo sua alma enfermar. Quando der dele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, no momento que Jesus ele se coloca como oferta pelo pecado, que se entrega na cruz, ali a sua alma se faz enfermar, para que você pudesse ser curado, para que você venha receber, sabe, a salvação de Deus, a cura de Deus sobre a sua vida. Isaías 53:4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Nós nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você não precisa carregar a sua enfermidade, você não precisa carregar mais as suas dores. 1 Pedro 1:24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. No madeiro, Jesus carregou no seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu quero te falar, a mensagem da cruz tem o poder de liberar cura para você. Você não precisa necessariamente receber uma oração de um pastor, minha, de qualquer outra pessoa. Claro, é importante, faz parte da rotina da vida cristã, mas eu quero te dizer que quando eu libero essas palavras, cura do Senhor pode ser liberada sobre o seu coração. A cura do Espírito de Deus, porque a mensagem já foi pregada, está sendo pregada. A obra da cruz já foi consumada. Jesus ele não vai levar, ele já levou as suas enfermidades, ele já tomou sobre si tudo aquilo que Jesus precisava fazer, ele já fez. E tudo aquilo que você precisa fazer agora é só crer, é só acolher essa mensagem no seu coração, para que essa mensagem ela tenha o poder a ser liberado, a se manifestar. Há um poder sendo liberado, irmão. Creia nisso, receba isso no nome de Jesus.
com a sua enfermidade espiritual, Ele quer tratar com o pecado que te aprisiona, com o pecado que adoece você, Ele quer tratar com as suas emoções, porque muitas das vezes você vai ver que essas dores da alma, elas geram consequências do próprio corpo. Você não precisa, eu quero te trazer uma boa notícia nessa noite, você não precisa viver debaixo de depressão mais, você não precisa viver mais debaixo de angústia, você não precisa viver mais debaixo de ansiedade, você não precisa mais viver de qualquer estrutura da alma que adoece você, os seus pensamentos que adoecem o corpo, porque Ele já levou sobre si. Amém. Essa é a mensagem da cruz, que tem o poder de sarar a gente por dentro e exalar algo tão poderoso que manifesta de uma cura física, que é capaz de transformar a gente, é capaz de curar a gente. O Senhor, Ele quer curar você, Ele quer curar as suas dores. Quantas dores eu vejo aqui no coração, quanta tristeza, quantas enfermidades da alma, quanta ansiedade, quanta culpa, por tentar lidar com o pecado sozinho, por tentar resolver sua vida, por tentar ser santo sem o Espírito Santo. Semana passada, teve um outro Deus lá em Campo Grande, e eu fui orar com uma mulher que precisava receber uma cura. Foi muito interessante, porque o que aconteceu com ela? Uma semana antes do encontro, no sábado, ela estava em casa com seu marido, com a sua família, com seus filhos, e ela falou assim: olha, eu já estou de hora extra para a terra, já era para Deus ter me levado, já era para ter morrido há muito tempo, não sei o que eu estou fazendo mais aqui. Começou a reclamar de algum nada a ver. Graças a Deus não tem ninguém assim aqui em Resende. Todo mundo é sempre otimista, ninguém reclama de nada, tudo uma maravilha. E aí, quando ela falou isso, foi muito interessante, porque no mesmo dia, foi uma semana, foi no mesmo dia, um mosquito, sabe, um mosquitinho, né? Uma ziquinha da vida, mordeu a perna dela. E esse mosquito que mordeu a perna dela fez uma ferida, eu não lembro o nome da enfermidade, mas gerou um buraco na perna dela. Entende? E aí ela teve que tomar antibiótico, teve que enfaixar a perna ali. E ela foi tomando para poder tentar resolver. E estava ali, não mudava muito quadro. E ela tinha que forçar a outra perna. E ela, quando chega no encontro, ela chega com essa ferida na perna. E teve uma ministração que ela queria ir à frente e que ela não conseguia ir à frente porque ela não estava conseguindo mais andar. Ela pediu para que alguém carregasse ela e levasse até à frente. E estava se ministrando sobre a cruz naquele momento. Olha só que interessante, estava ministrando sobre a cruz. E aquela mulher ali sentada numa cadeira com a perna para cima, igualzinho. Ela está bem comportada, bandeira verde, está cheio de cozinha. Vamos montar um suquinho de laranja? Então ela estava ali sentada ali, muito angustiada, porque quando eu fui orar por ela, a gente foi orar sobre cura. Ela falou assim: pastor, eu falei isso, e eu estou muito mal porque eu sinto que Deus não me perdoou. Mas eu quero te falar, até o momento eu não tinha me arrependido daquilo que eu havia falado. Mas eu me arrependo agora daquilo que eu falei.
perdão de Deus na minha vida, porque foi muito interessante que eu cheguei para ela e falei assim: irmã, se Jesus estivesse aqui agora e ele perguntasse para você, o que você quer que eu faça por você? Ela falou assim: eu quero que Jesus me perdoe. Foi isso que ela falou para mim. Aí eu falei daquela história que o paralítico descido pelo telhado com os amigos, e Jesus ele fala: o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levantem ela. E aí eu ministrei sobre a vida dela. Falei assim: olha, Deus vai mostrar para você o quanto Ele te perdoa, na medida do quanto você vai ser curado aqui agora. E o Senhor me encheu o Senhor me encheu de ousadia e de fé. Eu olhei por ela e falei assim: levanta e anda, agora, levanta. Peguei ela pela mão, levantei ela. Quando ela foi ver que não conseguia andar, ela começou a andar, e daqui a pouco ela começou a dançar, de tão quebrantada que ela ficou. E quando ela chegou no quarto dela, ela desenfaixou a perna dela, aquele buraco que estava tinha sumido, e ela foi completamente curada naquele dia. Mas esse é a mensagem da cruz, esse é o poder da cruz, que é capaz de curar o pecador, porque o que mata o homem é o pecado, o que adoece o homem é o pecado, mas o que sara o homem, o que trata com as suas dores e com as suas feridas, é a cruz de Cristo, é a obra de Cristo. Amém, irmãos? Você crê nessa mensagem? A cruz, ela tem o poder de substituir, porque é na cruz que nós somos aceitos por Deus. Eu sei que, como pregador, você vai ouvir ali de mim ou de outras pessoas, em algum momento ou outro, você quantos querem aceitar Jesus? Mas a verdade é que você só pode aceitar Jesus porque um dia Ele te aceitou. Não tem como você aceitar Deus sem Ele antes de aceitar primeiro. Não tem como você se aproximar de Deus se Ele não levantar ali o cetro de misericórdia para com a sua vida. Entende? Então, Romanos 5:1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Foi por causa da obra de Cristo que você tem acesso a Deus, pela fé, a esta graça a qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, Efésios 2:13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, é o sangue de Jesus que te aproxima de Deus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação. Havia uma parede que te separava de Deus, que estava no meio, a inimizade. Você é inimigo de Deus. A Bíblia fala que por meio de Cristo foi abolido, foi quebrado, foi despedaçado essa parede que te separava de Deus. Na carne de Jesus, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você é aproximado de Deus através de Cristo, em Cristo, por causa da obra dele. Eu quero te falar, houve um preço que Jesus pagou para você ser aceito. Você foi aproximado de Deus através de Jesus. Mas qual foi o preço que Jesus teve que pagar? No que se manifesta essa obra de substituição?
condição de você ser aceito por Deus. Em Isaías 53:3, a Bíblia fala que Jesus ele era o mais desprezado e rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, dele não fizemos caso. Eu quero te falar, para que você e eu pudéssemos ser aceitos, aproximados, reconciliados por Deus, Jesus ele teve que pagar o preço do desprezo. Jesus teve que pagar o preço da rejeição. Eu quero te falar que a maior rejeição, o maior abandono não foi o fato de Jesus ter sido traído pelos seus discípulos, não foi o fato do povo que aclamava Jesus e que ia ter Jesus para ser alimentado, para ser curado, e que agora pede para que ele seja solto. Barrabás. Não é essa a pior traição, a pior rejeição não é a rejeição dos homens, mas é na cruz também, que além de ser abandonado e rejeitado pelos homens, é na cruz que Jesus ele é rejeitado, ele é abandonado por Deus, para que você pudesse ser aceito. Eu quero te falar, não é um simples passo de mágica. A obra de Jesus na cruz é algo que foi um preço altíssimo que nós não temos noção daquilo que ele pagou. Na cruz, Jesus sofre um abandono de Deus, para que por meio dessa mesma cruz você pudesse ser aceito por Deus. Lembra? A Bíblia diz lá em Mateus 27:46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado para que você pudesse ser acolhido. Essa é a obra da substituição. Essa é a obra de Jesus na cruz por mim e por você. É a substituição da bênção. Você consegue ver o quanto você é favorecido hoje? Você é grato a Deus pela vida da sua esposa, do seu marido, pela vida dos seus filhos. Há algum motivo de agradecer a Deus? Pelo emprego, pela provisão que você tem, pela ação que você recebeu, pelos irmãos em Cristo, pela família que você foi inserido na fé. Quantas e quantos bênçãos podemos dizer a respeito daquilo que recebemos em Cristo? Mas eu quero te falar, Jesus ele pagou um preço altíssimo para que você pudesse ser abençoado. Lá em Efésios 1:3, a Bíblia fala que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você foi abençoado em Cristo. Você só pode ser abençoado por causa de Cristo. A sua bênção se reside e se manifesta em Cristo. Agora, o que aconteceu com Cristo? O que Cristo fez para que você pudesse ser abençoado? A Bíblia diz, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Ou seja, Jesus se fez maldição. Jesus foi maldito na cruz, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição para que você pudesse ser abençoado. Aí continua, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de
sua vida. Meu irmão, não há um passo de mágica. Tudo aquilo que você vê o Senhor manifestando de favor, de graça para a sua vida, entenda, é porque alguém pagou o preço do seu lugar. Se você nasce em uma família com berço de ouro, é porque alguém antes de você pagou o preço de trabalhar, de se dedicar para poder dar o melhor para você. Entende? Da mesma forma, essa é a obra de Jesus. Aquilo que você não podia fazer, aquilo que você não podia levar, aquilo que você não podia carregar, Ele levou, Ele carregou. Por isso, meu irmão, eu quero te falar para você, não precisa viver mais debaixo de maldição. Você não precisa carregar nenhuma palavra maldita. Você não precisa carregar nenhum diagnóstico, nenhuma palavra proferida de que vai destruir. Você não precisa carregar nada disso. Que Ele já levou. Ele se fez maldição em meu lugar e em seu lugar. Mas Ele também se fez justiça. Talvez isso seja uma das coisas mais impressionantes. Jesus, Ele se fez, Ele fez você, Ele fez de nós, está dizendo, justiça dele. A obra da cruz tem o poder de nos justificar. A obra da cruz tem o poder de justificar o pior dos pecadores e condenar o melhor homem. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra de substituição. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, mas a Bíblia fala, continua, Ele o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, sendo justo, se faz pecado, recebe pecado, toda carga, todo peso, toda sujeira do pecado, Ele leva na cruz. Nunca dando pecado, para que você, imundo, sujo, cheio de carniça, cheio de coisa ruim dentro de você, cheio de inclinação, com um monte de troço ruim, aquele que nunca pecou, Ele leva isso, para que você, pecador miserável, pudesse ser chamado justo, pudesse ser feito justiça de Deus. Romanos 4:6 diz assim, também Davi declara assim, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, em Adão, você pecador por causa do pecado de Adão. Você não se tornou pecador porque você pecou, mas porque você é pecador, você acaba pecando. Você não se torna. Você é e manifesta a realidade espiritual daquilo que você é. Então, da mesma forma, de uma maneira semelhante, você não faz atos de justiça, obras de justiça, de bondade, para se tornar justo, mas por causa da justiça de Cristo em você, manifesta essas obras, manifesta esse ato de justiça. Então, a Bíblia fala, Adão pecou, logo todos se tornam pecadores. Então, pela ofensa de um homem, muitos se tornam pecadores. Mas também pela justiça de um homem, muitos se tornam justos. Jesus, Ele pagou o preço para que você pudesse ser feito justiça de Deus. Qual o preço? Ele se fez pecado. Ele tomou o meu pecado. Ele tomou o seu pecado. Imagine você limpinho e tem que se sujar para o outro. É isso que Jesus fez.
E essa obra é muito mais do que simplesmente perdoar o pecado. É muito mais do que lavar uma camisa, é tirar a mancha dessa camisa. Porque uma camisa, uma roupa, ela pode estar limpa, mas manchada. Você sabe que um dia aquela pessoa comeu aquele bolo de chocolate e bebeu aquele suco de uva e manchou aquela roupa. Você sabe o que aconteceu no passado, entende? Mas quando você é feito de justiça de Deus, você olha para aquela veste, não tem lembrança. Quando você é coberto da justiça de Cristo, quando Deus olha para você, tem justiça em você, tem que ser como alguém justo. Porque só vai subir, só vai estar diante de Deus quem é justo. Não há espaço para pecador no céu. E enquanto você tenta se justificar, enquanto você tenta atribuir a sua salvação, as suas obras, aquilo que você faz, porque tem gente que acha que vai receber algum mérito, algum tipo de amor da parte de Deus, algum tipo de bênção da parte de Deus, mediante aquilo que Ele faz para Deus. Mas eu quero te falar, a maior obra daquilo que você faz para Deus é a obra que Deus faz para você. Não tente comparar a sua obra com a obra de Cristo na sua vida. O que você precisa fazer é deixar, é viver, é estar inserido nessa obra que Ele fez por você. Então, quantos até hoje, depois de crentes, depois de tantos anos na vida da igreja, estão buscando a aceitação? Pessoas que buscam a aceitação dos homens, é porque talvez falta a revelação que foi aceita por Deus. Quando você tenta se justificar, você tira a oportunidade de Deus te justificar. Quando você tenta, sabe, o tempo todo ali, dar desculpa a respeito de algo, é preciso antes admitir a nossa miséria. É preciso antes admitir a nossa condição, o nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa soberba, para que Deus Ele venha tratar e Ele venha fazer essa obra na nossa vida, que Ele que faz. Mas é em Cristo também que nós recebemos a vida. Isso está muito óbvio, porque para que você pudesse receber a vida, Ele teve que morrer. A vida que você recebe hoje, o fato de hoje você ter uma vida eterna, que há de se manifestar futuramente, é resultado da morte de Jesus. Jesus precisou morrer para que você pudesse viver. 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Em segundo e último lugar, a obra da cruz é uma obra de inclusão. É uma obra de substituição, mas é uma obra de inclusão. Por quê? Porque não é apenas o Senhor tomar o seu lugar, mas é o Senhor fazer de você alguém participante, incluir você daquilo que Ele fez. Então, no que nós somos incluídos? Primeiro, você incluindo a obra da cruz, ela tem o poder de incluir a você, ela te capacita, ela te habilita para que você faça as mesmas obras de Jesus. João 14,12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, quem é que faz as mesmas obras e obras de Jesus? E obras maiores do que as de Jesus? Quem são eles? Aqueles que creem. Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que acordam
aqueles que aceitam aquilo que Jesus fez. Quando você aceita aquilo que Jesus fez pela sua vida, eu quero te falar, Ele está te habilitando para você fazer coisas que você nunca fez. Eu até adorei algo que eu estava meditando. Eu estava meditando aqui hoje, lá na casa da minha mãe. E eu coloquei assim: é na minha incapacidade que o poder de Deus se manifesta. É na minha fraqueza que encontro a sua força. É no meu sofrimento que recebo o seu consolo. E é no seu sacrifício que eu vejo o seu amor. E é no meu pecado que descubro o seu perdão. Por fim, é na cruz que se revela o preço da comunhão. Jesus, Ele me habilita. Jesus, Ele me dá condições de realizar coisas que eu não poderia realizar. Jesus me habilita para viver uma santidade que eu não poderia viver. Jesus me habilita para orar pelos enfermos e eles serem curados, porque eu não posso curar ninguém. Jesus me habilita para amar as pessoas quando o meu amor natural do meu coração é tão diferente. Jesus, Ele me dá a capacidade para fazer aquilo que eu não posso fazer. Ei, Jesus te chamou para fazer uma obra que você não pode. Jesus te chamou para essa obra. Jesus te chamou para você ser incluído na morte dele. Romanos 6,4, a Bíblia fala que nós fomos sepultados com ele na morte através do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Você crê que Deus tem um chamado na sua vida? Quantos receberam o chamado da parte de Deus? Levanta sua mão. Deus chamou? Amém? Mas eu quero te falar, todo chamado de Deus nos leva à morte. O chamado de Deus, o chamado de Jesus para os seus discípulos, um chamado para a morte. Não existe discipulado sem cruz. Não existe vida de discípulo. Não existe receber esse chamado sem você trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus, Ele nos inclui no seu perdão porque você foi perdoado, amém? Mas eu quero te falar, é com o perdão que você recebeu, que você perdoa. Jesus, Ele nos chama para manifestar o perdão dele, para manifestar as mesmas coisas que ele fez. Talvez qual foi a maior obra que Jesus fez? Foi a obra do perdão, de nos perdoar. E essa obra você está incluído nela. Por isso, se um dia você recebeu o perdão de Jesus na sua vida, você não pode carregar mazela e mágoa com relação a ninguém. Porque Jesus, se Ele te deu condição para ser perdoado, Ele te deu fé para ser perdoado, com essa mesma fé que você recebeu para ser perdoado, você também recebe para perdoar. Então Jesus, Ele nos chama não para trilhar um caminho novo, não para fazer algo novo, mas para poder trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou, para fazer as mesmas obras que Ele fez. Por causa de Jesus, você foi incluído na família de Deus. Efésios 2,18 fala que por meio de Cristo nós somos família de Deus. E é através dessa obra da cruz de inclusão também que nós recebemos a oportunidade, o privilégio de sofrer. O sofrimento é o caminho de
Todo discípulo de Jesus, ele passa por esse processo. Não é o fim, mas é o meio pelo qual o Senhor vai te levar. 1 Pedro 2,19 diz: porque isto é grave, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grave a Deus. Porquanto, para isso mesmo, olha que diz, para isso mesmo, foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Jesus sofreu no seu lugar, para quê? Para que você também viesse participar do sofrimento dele. Para que você também viesse sofrer para você. Não que o Senhor, Ele agrada em ver os seus filhos sofrendo, mas porque Ele sabe que haverá um fruto penoso trabalho do nosso. Eu quero te falar, meu irmão, Ele sofreu em nosso lugar, continua, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O que significa Cristo? Ungido. E a unção liberada em Cristo. E você é um cristão. Cristãos são pequenos cristos. A unção que foi liberada através do ungido de Cristo. E essa mesma unção que é liberada no meio da igreja, através da minha pessoa vida, ela acontece através do processo do sofrimento. É no sofrimento que manifesta o nosso valor. É por sofrer por amor a Cristo que a verdadeira fragrância, o verdadeiro valor nosso se manifesta. Pensa, por exemplo, da uva. Se você pega uma uva, você compra no mercado, você bota na geladeira, passa ali alguns dias, o que acontece com aquela uva? Ela vai murchando, ela vai perdendo o sabor, e ela vai se estragando. É aquele cacho de uvas que você comprou por alguns poucos reais. Vamos lá, você vai ver, comparado aqui. Em pouco tempo, ela perde o valor, não tem mais valor nenhum. À medida que vai passando o tempo, ela vai perdendo o valor. Agora, se você pegar essa mesma uva e você prensar ela, você pisar nela, e você extrair dessa uva um suco, e desse suco você faz um vinho, à medida que essa uva pisada, ela é fermentada, ela passa por todo o processo de se tornar um vinho. À medida que esse vinho vai sendo feito, vai passando o tempo, se torna cada vez mais o vinho mais caro, mais valorizado. Eu quero te falar, se você for uma uva na mão do agricultor, do Senhor, que não se deixar ser pisada, ser moída, ser esmagada, você vai perder a oportunidade de manifestar o verdadeiro valor de Deus na sua vida. Todo crente vai ter que passar por um processo de ser moído, de ser tratado, de ser humilhado. Mas o nosso problema, irmão, o meu problema, o seu problema, é que muitas vezes a gente morre com pouco, quando na verdade é que
é o Senhor tratando com você. É o Senhor querendo forjar em você, o Senhor querendo extrair de você um perfume cheiroso, mas que você impede, você se resiste a Deus tratar com você. Não faça isso, em nome de Jesus, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário é essa, é te incluir no sofrimento junto com Ele. Vai ter momentos que você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Vai ter momentos que você vai ouvir verdades desagradáveis. Vai ter momentos que você vai ser colocado diante de circunstâncias e situações, sabe, que vão ferir o seu ego. E que se você não deixar se tratar, você vai ver quantos e quantos irmãos passam décadas na vida da igreja. É salvo, é salvo de novo. Mas existe essa obra da cruz. Aí você vai conversar com o irmão, é a mesma estrutura de vida, é a mesma maturidade, são os mesmos problemas, é a mesmo nível de revelação da escritura, é a mesma vida de oração, é a mesma vida de negar a si mesmo, é a mesma coisa que não nega, que não vai além, que não dá um passo para além, que ele resiste ao tratamento de Deus. Em nome de Jesus, Deus está te chamando para sofrer junto com Ele. Amém? Quero encerrar. Vou até chamar os irmãos do louvor. O que você precisa fazer? Eu tenho convicção de que, em algum aspecto, essa mensagem da cruz, ela salta mais aos seus olhos. O que você precisa fazer? Jesus ele diz lá em João 6,29 que a obra de Deus é que creias naquele que por Ele foi enviado. A obra de Deus para você nessa noite é você crer nessa mensagem e você acolher essa mensagem para você. Que essa mensagem, aquilo que Jesus fez por você, venha ser capaz de mover o seu coração, que venha capaz de despertar, de te livrar de uma vida de preservar a si mesmo, de te livrar de uma vida medíocre na fé. O Senhor te deixa levar o nome de Jesus nessa noite a experimentar águas mais profundas dele, em nome de Jesus. Amém? Não te venha essa mensagem. Se você cresce, fique de pé. Eu quero convidar, quando estivermos orando, louvando, para você fechar os seus olhos. Pedir para que o Senhor venha mover o seu coração, que essa mensagem cada vez venha manifestar mais poder na sua vida, que essa mensagem cada vez mais venha te envolver, te capacitar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, vai orando, vai falando com o Senhor nessa hora.